Olá, aqui é o canal do Queruvim no YouTube. A pergunta hoje, que eu vou analisar aqui brevemente, é por que a numeração no livro dos Salmos difere em várias versões ou traduções da Bíblia Sagrada? Isso acontece porque uns 300 ou 200 anos antes de Cristo, para ser mais preciso, foi feita uma versão da Bíblia para o grego. Eles pegaram todo o texto massorético. O texto massorético seria isso aqui, a Bíblia hebraica dos antigos judeus, né? O chamado Velho Testamento. Então eles pegaram, traduziram todo o texto para o grego, é a Septuaginta grega, uma versão feita em Alexandria, no Egito, né? Nesse tempo aí, uns século 3, 2 antes de Cristo. Então eles colocaram o texto todo da Septuaginta, né? Em grego, sendo que o original da Bíblia, as cópias dos originais eram em hebraico. Tudo bem. Nessa obra da Septuaginta, eles juntaram 2 capítulos, por exemplo, dos Salmos. Por exemplo, vou citar aqui os Salmos 9 e 10, eles juntaram, e também os 114 e 115. E fizeram algumas outras mudanças também, dividiram em 2 outros pedaços. Então, o resultado foi que a numeração de todas as Bíblias que vêm dessa família de textos, da Septuaginta, e por sua vez a Septuaginta serviu como base para fazer esse texto aqui em latim, que é a Vulgata Latina de Jerônimo, do IV século, erudito católico, tinha essa numeração mudada. Então, quando você pesquisa o Salmo 23, vai estar no 22, e outros também vai mudar a numeração. Mas as versões da Bíblia que não seguem o texto da Vulgata Latina, seguem, por exemplo, outros manuscritos, que é, por exemplo, a família de textos críticos, porque tem basicamente algumas famílias de textos para se fazer a Bíblia. São 2 principais, o texto Receptus, que se baseia nesse texto de latim aqui, em latim da Vulgata. E a partir desse texto em latim na Idade Média, na época das impressões, né, as impressões de tipos móveis, as grandes impressoras na Europa passaram a fazer, então, traduzir tudo do latim para o inglês. E aí eles seguiram a Vulgata, que por sua vez tinha seguido a Septuaginta, portanto a numeração difere nessa família de produção textual chamado texto Receptus. Agora, o texto crítico, que foi algo feito mais como que uma mistura de tudo quanto é texto que existe no mundo, eles fizeram o que é chamado ecleticismo textual, onde eles buscaram fontes inúmeras e produziram o que eles acham seria a leitura original da Bíblia, no que é conhecido como manuscritologia ou texto crítico. E ali eles produziram uma gema, né? Ela já era normal, segue o padrão do texto hebraico e das Bíblias modernas, em sua grande maioria. Então é por isso que há algumas Bíblias que seguem a família de textos do texto crítico e a família de textos que segue o texto Receptus, que baseia-se em parte aqui no texto como você vê em latim. É por isso que existe essa diferença. Ficou claro, né? A diferença da numeração de muitos dos salmos em diversas traduções da Bíblia se dá, visto que muitas se baseiam no texto massorético hebraico, ao passo que outras se baseiam na Septuaginta grega, uma tradução do texto hebraico completada por volta do século II antes de Cristo, conforme você vê na imagem aqui, né? A Vulgata Latina de Jerônimo, ela foi base para muitas Bíblias católicas, essa aqui, né, ó, que aparece nessa imagem, e serviu para se produzir muitas Bíblias católicas. A numeração dos salmos encontradas na Septuaginta segue essa numeração antiga da Vulgata Latina aqui. Nessa imagem você vê o senhor Jerônimo numa representação artística. E é isso, eu espero que você tenha entendido a resposta à indagação do porquê que as numerações no livro dos Salmos diferem em diversas versões da Bíblia ou traduções da Bíblia Sagrada.